pastor ordenado, pós-graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Já há cerca de 40 anos serve à organização adventista. Entre algumas funções, diretor financeiro da Casa Publicadora Brasileira e também da União Sudeste Brasileira. Escreveu 2 livros sobre a orientação financeira da família e sobre o saldo extra. Por 10 anos foi apresentador desse programa na Rede Novo Tempo. Hoje, com muita alegria, nós temos no nosso Terracota o privilégio de bater um papo com o pastor Antônio Oliveira Tostes. Pastor. Um prazer, pastor Davi Barroso, estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Quero parabenizar pelo trabalho. É uma alegria estar aqui e compartilhar algumas boas notícias do trabalho da Novo Tempo. Pastor, fale um pouco sobre a sua família e de onde veio, natural de que lugar? Bom, a minha esposa, Maria José, é carioca. A minha filha, Tayane, também nasceu no Rio de Janeiro, quando nós ali trabalhamos. Eu sou mineiro de Juiz de Fora. Estou servindo a organização adventista há 40 anos e desde o ano 2010, diretor-geral da Rede Novo Tempo. Como surgiu Toninho? Pois é, eu costumo dizer, pastor Davi, de que o meu nome Antônio, praticamente ele durou 3 dias. Porque quando eu cheguei em casa com a minha mãe e o meu pai, e o meu irmãozinho perguntou, como é o nome do meu irmãozinho? E a minha mãe disse, o nome dele é Antônio. E aí o meu irmão disse, não, mas Antônio é o nome do vovô. E tinha um amigo do meu pai que estava lá e disse assim para o meu irmão, chama ele de Toninho. E aí pronto, ficou o Toninho, foi assim durante toda a vida. É claro que quando eu conheço alguém, dependendo da situação, começo com aquela formalidade, né, pastor Antônio, mas basta um pouco mais de intimidade para que mude logo para pastor Toninho. Eu me sinto bem de ser chamado desta forma. Estou curioso. Nasceu num lar cristão? Eu diria que sim, porque a minha família era católica bem tradicional. A minha mãe nos ensinou a respeitar a Deus, a ir à igreja, nos ensinou a orar. E a minha mãe tinha uma vida devocional muito forte, né? Então eu nasci num lar, sim, com uma base cristã, eu diria, muito forte, né? E nós aprendemos desde cedo a respeitar a Deus. Eu agradeço muito pela educação que eu recebi da minha mãe. E que denominação? Eu era católico, praticante, e bem praticante mesmo, né? Participava de todas as atividades da igreja, cheguei até a atuar como coroinha na igreja católica, quando era um juvenil, até que um dia, né, mudou-se para a rua onde eu morava, lá em Juiz de Fora, uma família adventista, e tinha um rapaz que tinha a mesma idade que o meu irmão. E nós fizemos amizade, e através dessa amizade, ele nos levou a conhecer a palavra de Deus como nós conhecemos hoje. Nós já tínhamos uma base, mas não tínhamos o conhecimento amplo da palavra de Deus. E nós então conhecemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e tomamos a decisão de nos tornarmos adventistas do 7º dia. A nossa produção do Terracota descobriu que na sua juventude você gostava de música. E segundo o que nós temos de informação, participou de uma banda e até soubemos que os próprios componentes da banda fabricavam, faziam os seus instrumentos. Como é que era isso? Olha, primeiro eu quero parabenizar a produção do Terracota por encontrar essa informação, porque publicamente eu me lembro de ter recordado essa história numa entrevista que eu tive no programa Identidade Geral lá na Novo Tempo, e eles entraram em contato com meu irmão pedindo curiosidade da minha infância. Meu irmão contou essa história, foi a única vez que publicamente eu contei essa história, mas é um fato realmente. Eu era juvenil e eu me lembro que a gente viu um grupo se apresentando lá num clube do bairro, né? Um grupo de cantores e tal, e vimos que ele fazia muito sucesso. E aí eu com mais 4 colegas dissemos assim, vamos fazer um conjunto e vamos cantar aí nas garagens das casas. E aí nós criamos lá umas guitarras de madeira, nós fizemos as guitarras, um pandeiro, uma bateria e começamos a cantar na garagem das casas lá da nossa rua no bairro, né? E ali a gente atraía também os colegas, as meninas da rua, né? E eu era o baterista do grupo. Tinha vamos dizer assim, um vocalista, que um rapazinho cantava muito bem,
E foi uma experiência interessante, que durou durante algum tempo. A produção descobriu o nome do grupo, não? Não, não descobriu, não chamava-se descobriu. Os Mutretas. Os Mutretas. Os Mutretas. Isso foi uma experiência bem curiosa ali na minha juventude. Que maravilha, que Pois legal. Uma outra coisa interessante, já percebemos claramente que a sua inclinação é na área administrativa. Então, como é que apareceu teologia na sua mente? Como é que foi essa transição aí? Então, na verdade, eu sou um pastor ordenado, mas eu não estudei no seminário. Eu comecei a trabalhar na organização quando eu tinha 18 anos, eu recém havia completado 18 anos e comecei a trabalhar como balconista do departamento de publicações em uma sede da organização adventista lá no sul de Minas. E aí eles me deram a oportunidade de estudar, e aí eu fui estudando e fui desenvolvendo as minhas atividades, fui tendo oportunidades, até que eu me tornei tesoureiro desta mesma associação onde eu havia começado as minhas atividades. E como administrador, eu tinha muito contato com as igrejas, eu gostava de pregar, de fazer Semana Santa, fazer Semana de Mordomia, e aí eu fui estudar durante alguns verões no nosso seminário de teologia lá em São Paulo. Estudei durante 4 anos, apenas durante alguns verões, fiz algumas matérias e depois segui o processo de ordenação e fui ordenado 13 anos depois que eu havia começado as minhas atividades na igreja. Portanto, eu já tenho aí 27 anos de trabalho como pastor ordenado. Maravilha, pastor, maravilha. Só para os nossos amigos que estão acompanhando aqui no Terracota, dá uma ideia para nós o que seria essa expressão Semana Santa, mordomia, como é que seria entender melhor isso? Bem lembrado. Então, nós temos a chamada Paixão de Cristo, como é muito conhecida, quando nós recordamos e celebramos a morte de Jesus. Todas as igrejas cristãs recordam este momento tão significativo da vida de Jesus aqui nesta terra, e nós chamamos de Semana Santa. E todas as igrejas cristãs, assim como a igreja adventista, nós usamos esse período para recordar os últimos momentos da vida de Jesus e falar da importância, né, deste grande acontecimento para todos nós. Então eu participava dessas atividades pregando também. E quando a gente fala de Semana de Mordomia, lembrar que não é a palavra mordomia ligada a ter uma vida tranquila, confortável, de luxo, não. A palavra mordomia tem ligação com a palavra mordomo, que é a gestão da vida, a gestão do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos talentos, da nossa saúde. Então a igreja promove alguns encontros para falar da mordomia cristã, como nós devemos gerenciar bem a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E eu participei de várias atividades como essa, tratando desses temas nas igrejas. Eu citei apenas 2 exemplos, mas eu realmente gostava muito de estar na igreja local atuando. Nunca fui um pastor de uma igreja local, mas participava das atividades, e este foi um caminho para que eu pudesse estudar e me tornar um pastor ordenado também. Obrigado aí pelo esclarecimento, foi muito útil, com certeza. Agora eu estou pensando em dar um pulo. Descobrimos que o senhor está na Rede Novo Tempo de televisão, aí no Brasil, ou do Brasil, desde 2010, exatamente, se eu não estou enganado. 2010, é isso, né? Isso. Muito bem. E eu acredito que dentro desse período, como administrador, diretor, o senhor faz muitas viagens. E eu queria perguntar como o senhor concilia viagens com família, escritório e essa coisa toda, essa atrapalhada toda de tanto viajar. Me conta. É um grande desafio, né? Eu digo que uma das maiores lutas que eu tenho para cuidar das atividades como diretor-geral da Novo Tempo, com a família, é a questão do tempo, porque nós temos que ter tempo para a família, para a gente mesmo, para o estudo, para a leitura, para a devoção pessoal, para a atividade física, e é um grande desafio. Na minha função como diretor-geral, é óbvio que existe uma equipe de líderes muito talentosa no Novo Tempo. Nós temos uma gerência para as nossas mídias, para os departamentos, e temos uma equipe de coordenadores muito competente. Então isso permite que eu, como diretor-geral, possa sair para divulgar a Novo Tempo, para participar de eventos, para atender as atividades da igreja, a organização adventista, participando de eventos, participando de concílios, de comissões diretivas. E a Novo Tempo não é apenas uma instituição que atende o Brasil, nós somos uma instituição bilíngue, que atendemos 7 países de língua hispana na América do Sul. Isso faz com que a área de trabalho e de viagens aumente muito.
Então nós temos que ter equilíbrio, né? Temos que selecionar, dentro da minha atividade, os eventos em que a minha presença se faz mais importante, realmente, para ter esse equilíbrio. Não apenas na minha vida pessoal, como você disse bem, com a minha família, mas também para o cuidado da Novo Tempo, que é a minha prioridade, que é estar cuidando dos processos e toda a estratégia de trabalho do Novo Tempo, com a sua complexidade, pelo fato de trabalhar com veículos de comunicação de massa. Pastor, uma outra pergunta relacionada à rede, ao Novo Tempo. É uma igreja? É uma televisão? Afinal, o que é? A Rede Novo Tempo de Comunicação é o centro de mídia da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. O Brasil, como eu disse, mais 7 países de língua hispana. Então, nós somos o centro de mídia que produz conteúdo nas 2 línguas, para a TV, para a rádio e para a internet. Nós temos uma rede de TV no Brasil, uma rede de TV nesses 7 países de língua hispana, temos uma rede de rádio também nas 2 línguas, e além desse trabalho com várias emissoras de rádio, nós temos mais de 200 emissoras de rádio nesses 7 países, temos uma rede de TV que no Brasil alcança 90% da população brasileira, e também temos uma audiência expressiva nesses países hispanos. Então nós produzimos conteúdo a partir de Jacareí, e parte do conteúdo da rede hispana é produzido nestes países, temos pequenos centros de produção, mas retransmitimos tudo a partir de Jacareí, onde está a sede da Rede Novo Tempo. E paralelamente ao trabalho das mídias, nós temos um trabalho extenso nas redes sociais, nas plataformas digitais, temos uma gravadora e temos também a nossa chamada Escola Bíblica, que faz o atendimento aos telespectadores e ouvintes que desejam estudar a Palavra de Deus conosco. Nesse caso, então, eu penso que a população da sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é privilegiada de ter uma televisão. Para eles, é isso? Está direcionado para esses adventistas ou para o público em geral? Como seria essa análise aí, distribuição? Sim, eu acho muito interessante essa pergunta, porque muitos podem achar que a TV Novo Tempo, vamos falar dessa mídia, TV, é uma TV para os adventistas. Na verdade, todos os adventistas assistem a TV Novo Tempo, né? Não existe um adventista no Brasil que não assista a TV Novo Tempo. Alguns mais, outros menos, mas todos conhecem e acompanham de suas casas, ou aonde eles estão. Mas nós produzimos conteúdo não é para o público adventista, nós produzimos conteúdo para o público não adventista. Então a nossa linguagem, eu diria que é uma linguagem bem inclusiva, para que não apenas os cristãos, seja de uma linha tradicional, os católicos, evangélicos, mas também os não adventistas, porque o nosso conteúdo, ele tem como base a Bíblia, mas é um conteúdo assim, de uma mensagem que abrange todas as áreas da vida. Então nós temos programas sobre saúde, sobre finanças, sobre educação de filhos, sobre relacionamento conjugal, temos programas de músicas e também temos os programas espirituais. Então o objetivo da Novo Tempo é preparar um conteúdo construtivo, educativo, que leve as famílias a viver com mais qualidade de vida em todos os aspectos, a começar pelos relacionamentos, pela saúde, pelo equilíbrio das emoções, das finanças, em todos os aspectos. E apresentamos também a eles aquilo que nós acreditamos dos princípios contidos na Palavra de Deus. É um assunto importantíssimo que a família também precisa conhecer. Então, segundo o que eu pude ouvir, a Novo Tempo oferece uma variedade de temas, mas foca na pregação do Evangelho. Isso estaria envolvido também a pregação da volta de Jesus, por exemplo, que se ouve muito falar, a Bíblia fala sobre isso. Então, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos a Bíblia como a base para tudo que nós fazemos. E nós temos o que nós chamamos de 28 crenças fundamentais, que começa, por exemplo, pela própria Bíblia. Nós temos o nosso método de interpretação da Bíblia, e nós temos a Bíblia como sendo realmente a palavra inspirada de Deus. Então começamos por aí, sobre a veracidade do texto bíblico, sobre o que é a Bíblia, como ela foi escrita, por que ela foi escrita, quem inspirou os escritores bíblicos. Então nós começamos com essa crença, porque ela é a nossa base. A partir daí, nós extraímos da Bíblia os ensinamentos da palavra de Deus, que também a Bíblia não está ali só para falar sobre perdão, e sobre salvação, e sobre vida eterna. A Bíblia é um livro
que traz conselhos sobre saúde, a Bíblia é um livro de educação financeira. Então nós trazemos todos esses temas da Bíblia e criamos, como Adventista Sétimo Dia, aquilo que nós chamamos das nossas crenças fundamentais. Então, nos programas espirituais da Novo Tempo, nós transmitimos ao nosso telespectador, e no caso da rádio aos nossos ouvintes, aquilo que nós acreditamos na Bíblia. E não apenas nós apresentamos as nossas crenças fundamentais, as verdades contidas na Bíblia através dos nossos programas, mas nós fazemos um trabalho muito importante, pastor Davi. Nós oferecemos guias de estudo da Bíblia gratuitamente. E enviamos gratuitamente para qualquer telespectador, para qualquer ouvinte que queira conhecer mais profundamente esses temas contidos na Palavra de Deus. Então, assim como apresentamos programas com conteúdos diversos, nós temos guias de estudo que falam sobre finanças, sobre saúde, sobre educação de filhos, sobre música, sobre doenças emocionais. Nós contratamos profissionais, contactamos profissionais especializados nessas áreas para escrever esses guias de estudo, mas são profissionais cristãos, adventistas, que extraem do texto bíblico aplicações que tratam desses temas. Isso ajuda a gente a fortalecer ainda mais a nossa crença na importância da Bíblia na nossa vida. As emissoras de rádio, televisão, eu acredito que exige um custo muito alto para funcionar dentro de um nível aceitável, para chamar a atenção da comunidade, etc. Nesse caso, são os adventistas que mantêm a Novo Tempo, ou vocês fazem alguma propaganda? Como vocês lidam? Porque eu entendo que às vezes existem propagandas, por exemplo, que o governo exige que as emissoras transmitam. Como é que vocês lidam com isso e se recebem, fazem propaganda de empresas, mercados? Sim. Ou é a igreja que paga? Como é que funciona? Essa é uma pergunta bem complexa para ser respondida, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Em primeiro lugar, o nosso conteúdo ele é gerado a partir de uma geradora comercial. O fato de ser uma geradora comercial nos dá o direito de colocar comerciais na nossa grade, buscar patrocinadores, vender espaço publicitário nos nossos intervalos, dos nossos programas. Mas nós decidimos não ter comerciais. Por quê? Porque queremos ser um canal diferenciado. Nós já somos diferenciados pela natureza do nosso conteúdo, que não é um conteúdo de entretenimento, é um conteúdo educativo e construtivo. Então, nós apresentamos conteúdos que talvez o telespectador não vai encontrar em nenhuma outra rede de TV, porque esse é o nosso foco, esta é a nossa missão. Então, nós queremos também aproveitar os nossos intervalos, os nossos breaks, para falar desses conteúdos, desses valores que nós acreditamos que são importantes para a família. E para isso decidimos não ter comerciais. Agora, como nós sobrevivemos? A Igreja Adventista Sétimo Dia, ela tem um sistema de gestão que nós chamamos de gestão representativa. Ele não é congregacionalista. Ou seja, todos os recursos arrecadados na igreja, os dízimos, por exemplo, eles são administrados de forma centralizada. E como a Novo Tempo é uma instituição que atende toda a organização adventista no Brasil, na América do Sul, parte desses recursos arrecadados nas igrejas, dos chamados dízimos, uma parte, um pequeno percentual, vem para o Novo Tempo. Então, parte do nosso orçamento, eu diria que 50% do nosso orçamento, vem dos dízimos entregues pelos membros nas suas respectivas igrejas. Como esse dízimo ele é administrado de forma centralizada, um percentual vem para o Novo Tempo. Mas esse percentual seria insuficiente para a gente fazer tudo o que a gente faz. Porque, como você falou muito bem, o custo é altíssimo para produzir conteúdo para a TV. Não apenas o custo de produção daquilo que se gasta dentro de um estúdio, mas o custo de distribuição. Você tem que pagar para estar nas antenas parabólicas, nas TVs a cabo, nas TVs pagas, você tem que ter contrato com os satélites, você tem que ter uma folha de pagamento, você tem os custos operacionais, os custos administrativos, então o custo é muito alto. O custo de produção de conteúdo para a TV é alto e também o custo alto de distribuição. Então nós temos, paralelamente ao recurso que vem das igrejas, nós temos também doações. Nós convidamos os telespectadores e ouvintes,
ou internautas que doem voluntariamente para sustentar o Novo Tempo. Hoje, as doações que recebemos desses telespectadores, elas representam praticamente 50% do nosso orçamento. E é assim que nós nos mantemos. Em poucas palavras, se um doador que não é adventista, que está dentro do sistema, da instituição, etc., como faria para ajudar ou contribuir para o Novo Tempo? A maioria dos doadores não é de adventistas. Nós temos muitos doadores não adventistas, de outras denominações. Então nós temos um programa na rádio, na TV, chamado Anjo da Esperança, onde a gente apresenta testemunhos de vidas transformadas, de pessoas que foram beneficiadas com o conteúdo do Novo Tempo, se livraram das drogas, do vício, restauraram seus casamentos, seus relacionamentos, o benefício que a palavra de Deus trouxe na vida dessas pessoas, através do trabalho do Novo Tempo como um meio. O Novo Tempo é apenas um meio usado para levar a mensagem que transforma. Então nós apresentamos testemunhos. Este é o resultado do nosso trabalho. E nós convidamos mais pessoas para que se tornem anjos da esperança. Nós chamamos gentilmente aquele que doa como anjo da esperança, para que façam suas doações, para que o Novo Tempo cresça com o seu trabalho, alcance mais pessoas e mais vidas sejam transformadas. Então nós convidamos gentilmente aqueles que desejam que o Novo Tempo abençoe mais pessoas, alcançando mais pessoas, que se tornem anjos da esperança. E quanto mais anjos nós temos apoiando o nosso trabalho, mais nós produzimos, mais longe nós vamos e mais pessoas nós alcançamos. Eu imagino, então, que devem existir muitas histórias. O senhor falou aí sobre vida transformada. Para nós, eu entendo que é a obra do Espírito Santo na vida de alguém que viu a televisão, e assistiu um programa, tocou o seu coração e assim por diante. Como é que é essa história de histórias? Eu imagino São que muitas deve ter histórias. muitas, né? Todos os dias, vidas são alcançadas e a palavra de Deus tem transformado estas vidas. São pessoas que estavam passando por suas lutas. Pastor Davi, vou contar apenas uma história muito rápida. Uma senhora que depois que ela perdeu o seu casamento, ela estava numa profunda depressão, já havia feito de tudo para se curar. Estava a ponto de se matar, a única coisa que ela desejava era se matar. O cachorrinho dela, em cima da cama, bateu a patinha no controle remoto, a TV ligou e ligou no Novo Tempo. E ela ouviu uma voz dizendo: você que está em profunda depressão, você que perdeu a esperança, você que está achando que não tem mais cura, você que quer colocar fim à sua vida, Deus pode transformar você. E eu quero lhe mostrar o caminho. Ela ouviu, foi para a frente da TV, não parou de assistir, solicitou os guias de estudo e ela encontrou a cura que ela tanto necessitava. A terapia, os médicos, a psicologia tem o seu lugar, é importante. Mas a grande solução para os problemas da vida vem de Deus e de sua palavra. Histórias como esta são contadas todos os dias. Então, essas pessoas procuram a Novo Tempo, naturalmente existe maneira de entrar em contato e depois elas mesmas vêm contar as histórias. Exatamente. Nós temos histórias porque sabemos dessa história, porque essa pessoa entrou em contato com o Novo Tempo, não apenas solicitou os guias de estudo gratuitamente, muitas delas procuram o Novo Tempo, muitas delas procuram a Igreja Adventista porque querem conhecer mais a igreja, querem ser membros da Igreja Adventista. A Igreja Adventista acolhe essas pessoas, né? E nós conhecemos histórias que eu estou dizendo todos os dias. Nós temos o programa Anjo da Esperança praticamente todos os dias na grade da TV. Em cada programa Anjo da Esperança temos uma história inédita para contar. Muitos desafios, acredito, muitas vitórias. Acabamos de ouvir aí uma história fantástica, maravilhosa, e muitas outras que estão aí semelhantes a essas. Mas e aquele momento que o mundo parou? O danado do vírus, a Covid-19. Como é que foi a sensação para vocês? Porque isso afetou o mundo. Se tomaram susto. Como é que foi isso, a pandemia? Olha, pastor Davi, quando foi decretada a pandemia, eu reuni um comitê de crise no Novo Tempo, isso foi no início de março de 2020, e nós, obviamente, tomamos medidas rigorosas, né? Nós criamos condições para que mais de 300 dos nossos servidores trabalhassem de casa, e um grupo tinha que ir trabalhar, e estabelecemos
protocolos para proteger esse grupo. Eu me lembro quando terminou essa reunião, entrei na minha sala e eu chorei ali, preocupado, o que vai acontecer com a Novo Tempo? Teremos doações? Como vamos produzir o nosso conteúdo? Como vamos proteger a nossa equipe? E depois do período da pandemia, nós vimos que todos os números do Novo Tempo cresceram. A audiência real cresceu, nós temos uma pesquisa que mede a nossa audiência, número de pessoas assistindo, pedindo estudos, sendo atendidas, sendo acolhidas pelo Novo Tempo. As nossas doações não diminuíram, muito pelo contrário, elas cresceram. Então, durante o período da pandemia, as pessoas estavam mais sensíveis, as pessoas estavam sofrendo, as pessoas estavam chorando as despedidas e elas precisavam, como nunca, de conforto, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. E muitas pessoas encontraram o lenitivo, o conforto que elas precisavam assistindo à programação do Novo Tempo. O que elas encontraram lá? Um Deus que nunca esteve oculto, um Deus que estava ao lado dessas pessoas, trazendo a esperança de que o reencontro ele vai acontecer, de que as crises, as dores, as pandemias vão passar, que Jesus vai voltar. As pessoas encontraram a esperança e o conforto que elas tanto necessitavam. A Novo Tempo foi um grande instrumento nas mãos de Deus durante a pandemia para trazer a palavra de esperança que nós tanto precisávamos. O crescimento continua. E, em poucas palavras, qual é o alcance da Novo Tempo no Brasil e se tem os seus representantes, instituições similares, paralelas em outras partes do mundo? Como é esse relacionamento? A Novo Tempo hoje ela tem realmente uma audiência muito expressiva no Brasil. Nós hoje estamos em 24 das 27 capitais em canal aberto, estamos em todas as TVs pagas, nas antenas parabólicas, alcançamos praticamente 90% da população brasileira. Falando um pouco mais do Brasil, onde a gente tem os dados assim, com um pouco mais de precisão, né? Esse trabalho que nós realizamos, a Igreja Adventista Sétimo Dia possui centros de mídia ao redor do mundo. A Novo Tempo, por exemplo, é uma afiliada da chamada Hope Channel. Afiliada no sentido de que faz um trabalho parecido com o trabalho feito pela Hope Channel ao redor do mundo. Então existe produção de conteúdo em vídeo e áudio sendo feito ao redor do mundo e esses centros de mídia estão distribuindo esses conteúdos através da TV, como nós fazemos, da rádio, nas redes sociais, da internet. E eu tenho segurança, pastor Davi, de que a tecnologia será o instrumento usado por Deus para alcançar todos os povos, nações, línguas e reinos. Se nós queremos alcançar todas as pessoas, queremos que a mensagem da volta de Jesus, essa grande esperança que nós temos, alcance o mundo inteiro, temos que fazer uso da tecnologia. E a Igreja Adventista Sétimo Dia investe no mundo inteiro em comunicação para usar a força da tecnologia para alcançar todas as pessoas. E o Espaço Novo Tempo, o que é? O Espaço Novo Tempo, ele foi criado para acolher os telespectadores da Novo Tempo. Eu disse aqui há pouco que muitos telespectadores procuram a Igreja Adventista, porque a Novo Tempo é de qual igreja? Da Igreja Adventista. Vou procurar a Igreja Adventista, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero fazer parte de uma comunidade cristã, eu quero conhecer pessoas. Então muitas pessoas procuram a igreja. Mas quando se fala em igreja, infelizmente, muitas vezes acontece um bloqueio, né? As pessoas têm receio de ir na igreja, se elas vão ser aceitas, às vezes o ambiente. Então a Igreja Adventista Sétimo Dia criou o chamado Espaço Novo Tempo. Alguns deles funcionam até na própria igreja. Outros eles escolhem um local que é um espaço onde os telespectadores e ouvintes são acolhidos. Ali eles chegam, eles encontram um ambiente decorado com a logo dos programas do Novo Tempo, a linguagem, uma linguagem parecida com essa linguagem mais inclusiva, né, que nós temos. É um local onde as pessoas são recebidas e quebra um pouco desse preconceito que às vezes surge das pessoas de procurar uma igreja, achar que vão ser exploradas ou algo parecido. Agora, Espaço Novo Tempo, ele não é uma igreja, ele é um ponto de contato, é um ponto de ligação entre o telespectador e o ouvinte da Novo Tempo e a Igreja Adventista, vamos dizer, a igreja local. Um outro ponto que eu gostaria que o senhor falasse para nós é, já por 60 anos, um grupo musical é conhecido no Brasil. O que ele representa para Novo Tempo? Quarteto Arautos do Rei. É bom lembrar dessa história porque
Na verdade, a Novo Tempo, esta instituição de comunicações Centro de Mídia, ele começou, na verdade, há 80 anos com o programa Voz da Profecia, com o pastor Roberto Rabelo. Era um programa de rádio e quem o acompanhava era um quarteto americano chamado King's Heralds. E eles iam para o Brasil e cantavam em português. E o pastor Rabelo pregava na rádio e o quarteto cantava. Esse programa era distribuído nas rádios seculares. Com o passar do tempo, foi criada a versão brasileira do King's Heralds, o Arautos do Rei. Isso já tem 61 anos, né, que foi criado o Quarteto Arautos do Rei, que passou a acompanhar na época o pastor Rabelo e depois os outros oradores da Voz da Profecia. E eu digo que a Rede Novo Tempo é uma sequência desse trabalho, porque depois veio o programa Fé para Hoje, na TV Tupi, depois veio o programa Está Escrito, na TV Bandeirantes, e depois a Organização Adventista decidiu ter a sua própria rede de rádios, a sua própria rede de TV. Então esses programas tão tradicionais como Voz da Profecia, Fé para Hoje, Está Escrito, estão todos hoje na grade da TV. Na TV estão também na grade da rádio, né? Os programas continuam. Então, na verdade, a grande rede Novo Tempo é uma continuidade desse trabalho que começou há 80 anos. O que é Deus para você? Olha, o que eu vou dizer? Deus é tudo na minha vida, né? Mas entre as formas que nós nos dirigimos a Deus, eu acho que a forma mais intimista é a palavra Pai. Eu tenho Deus como meu grande Pai. Eu não tenho mais o meu pai vivo. O meu pai, ele teve uma vida muito difícil, mas eu sempre aprendi a respeitar o meu pai. Ele me ensinou a respeitá-lo, eu aprendi isso com a minha mãe, e eu sempre procurei, nos meus pais, encontrar o conforto. Às vezes eu fazia alguma coisa errada, era com eles que eu me abria, era com eles que eu encontrava a palavra de apoio. Quando eu precisava chorar, eu corria para o colo do meu pai e da minha mãe. E Deus é assim para mim. É o meu pai que está sempre presente. Então, quando eu preciso de algo, eu vou lá e peço um conselho para ele. Quando eu faço alguma coisinha errada, eu vou lá e ele me acolhe, né? E me ajuda, bate na minha cabeça, me diz para não fazer de novo e faz assim, que esse é o caminho. Então, eu tenho Deus como meu pai que me acolhe sempre que eu preciso. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Terracota. Foi um grande privilégio, aprendemos bastante coisas e realmente temos que dizer muito, muito, muito obrigado e que o Senhor abençoe também sempre a Novo Tempo. Muito obrigado, pastor Davi. Foi um prazer estar com vocês aqui. É um prazer nosso, tremendamente. E você que está aí acompanhando o Terracota de hoje, eu gostaria de dizer que fique um pouquinho mais. Nós preparamos um clipe especial, musical para você. E lembre-se, você não está só. Somos a sua família. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar na cruz morrer. Mas vivo agora está
pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Pois meu futuro em suas mãos agora está. Pastor Davi, esqueci de um detalhe importante, amigo. Que detalhe, meu irmão? Eu Pode quero falar pra voltar nós. aqui para os nossos amigos que estão ao nosso lado. Em primeiro lugar, agradecer a você pela honra da sua audiência aqui com Terracota. Permaneça aqui neste canal, acompanhe os conteúdos que eu tenho certeza que será importante para você e para sua família. E quem sabe tem alguém aí que é um telespectador da Novo Tempo, internauta, um ouvinte das nossas rádios, que você continue ao nosso lado lá e fique aqui também com Terracota, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, que você ore pelo nosso trabalho e estaremos orando por você também. Fique com a gente. Um abraço e que Deus o abençoe.